Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem dois pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde para valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida. Cuidar é para quem conhece. Olá, no Economia e Sustentabilidade Digital de hoje, nós vamos conversar sobre gestão de pessoas na era digital. E eu recebo RH e especialista em gestão de pessoas. Fique com a gente, o Economia e Sustentabilidade Digital já está no ar. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Economia e Sustentabilidade Digital desta semana. Nós vamos trazer assuntos ligados a esse setor de tecnologia que cresceu nos últimos meses no Brasil e no mundo. E vamos falar também sobre a gestão de pessoas, né? Vamos falar sobre como tratar com as pessoas no mundo digital, nessa era digital. Em todos os segmentos do mercado de trabalho e até mesmo fora dele, na vida social, o assunto é um só, é a pandemia. Afinal, a crise sanitária do coronavírus transformou completamente a vida e os hábitos das pessoas e das empresas. E como fica a transformação digital na gestão das pessoas? Para conversar sobre este assunto, nós convidamos Daniel Araújo, que é Head de Gente e Gestão da Forte Brasil, e Gisele Studas, que é diretora da Studas RH e especialista em gestão. Sejam bem-vindos ao programa. E eu vou começar aqui com o Daniel. Daniel, quais foram os impactos, né, provocados pela pandemia, pela transformação digital no RH? Muito bacana. Com a natureza dos negócios, que, por sua vez, impactou, né, na forma como os trabalhadores, os colaboradores, os profissionais precisaram se reinventar, né, para estar nesse momento aí na pandemia. Então, basicamente, o que a gente vê muito forte é que os negócios eles precisaram entregar os seus serviços, os seus produtos, agora, majoritariamente, através dos meios digitais, né? Então, houve uma migração em massa aí do consumo para esse meio digital, né, oriundo exatamente da dificuldade presencial de ofertar esse serviço, e isso trouxe para as empresas, né, várias questões que fez com que as pessoas das empresas também precisassem ter um novo modelo de pensamento, né? Então, assim, a gente viu muito forte certos movimentos como a escassez de determinadas funções, especificamente a área de tecnologia da informação. Então, assim, é uma área que está em muita demanda, exatamente porque as empresas passaram a precisar ofertar os seus serviços por meios digitais, e aí novas posições como growth marketing, desenvolvedor, programação, né, áreas de analytics, áreas tech de uma maneira geral, passaram a ser funções muito requisitadas. Então esse foi um grande movimento que a gente vê no mercado, né? O segundo grande movimento é o próprio modelo de trabalho que as empresas tiveram que aderir, né, ao home office. Então a gente vê que isso foi um elemento que mudou substancialmente a relação do colaborador, do profissional, com a sua empresa e com o seu líder, né? Então, eu não mais tinha aquela pessoa trabalhando ali todo dia. E o interessante, Neila, assim, é que a gente vê muito forte as empresas dizendo que, na verdade, não tiveram grande impacto, né? Pelo menos a maioria que eu tenho acompanhado, não tiveram grande impacto na produtividade.
né? O que antes era impensável, eu achava que as pessoas iam começar a fazer corpo mole ou não trabalhar e ir para a praia, né? Né? E aí, como um ponto muito importante, a gente vê que passou a ser muito mais relevante, né? E aí é uma lição aí para nós da área de gestão de pessoas, né? Passou a ser muito mais relevante a questão do engajamento das pessoas. Não mais aquela gestão baseada no controle de ponto, não mais aquela gestão baseada, né, no que a empresa quer do colaborador, não mais essa gestão que tinha uma maior força da empresa em relação ao profissional. Mas agora, por exemplo, a gente tem profissionais que têm opções de trabalhar no Brasil inteiro por questão de home office, né? Então, essa relação ela passou a ser uma relação mais baseada no comprometimento, no engajamento, na qualidade de vida no trabalho. Então, essas foram variáveis muito fortes, né, que fez emergir, né, um conceito novo de gestão de pessoas. Tá? Então, acho que é mais ou menos um pouco isso que eu venho observando aí no movimento de mercado. Né? Muito legal, Daniel. Gisele, seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. E eu queria que você falasse sobre esse RH estratégico no mundo digital. O que é ser estratégico num momento como esse? O Daniel falou muito bem, né, das mudanças que aconteceram. E, assim, o impacto no RH, quero até ver se o Daniel concorda, é justamente esse engajamento, essa retenção. E as seleções também, e é uma coisa que eu faço muito na minha empresa, se tornaram também, eu ainda assisto com um certo estranhamento, porque realmente as pessoas se acostumaram a ficar em casa, e a dificuldade de encontrar pessoas hoje em dia é um pouquinho mais delicado. Essas pessoas da área de tecnologia, elas hoje em dia estão escassas, ganham 3 vezes mais do que ganhavam antes, então é um desafio muito grande para os RHs trabalharem as suas seleções, fazerem as seleções bem feitas e engajar as pessoas para que elas fiquem. Porque um dos grandes desafios na retenção que já existia é fazê-las ficar, trabalhar engajadas, com produtividade. Dentro de casa é ainda mais desafiante. Eu vejo que as empresas se adaptaram muito bem. O RH teve um trabalho enorme de fazer a comunicação e do marketing fluir, fazer com que as pessoas realmente consigam produzir, muitas vezes até produzir mais, porque como estão em casa, elas sabem que elas têm que entregar mais do que entregavam antes. E exige do RH realmente uma mudança de mindset, de paradigma. Mas eu acho que tão interessante, todos conseguiram, todos viram que é possível, todas as empresas se superaram, muitas passaram a reduzir custos por ter um trabalho mais, digamos que mais barato, né? Porque eles perdem menos tempo com a chegada no trabalho, vale transporte, vale refeição, muitas coisas do cafezinho, muitas coisas foram diminuídas. Mas eu acho, coloco também uma fala, só complementando o Daniel, que modelos híbridos tendem a ser mais eficazes, porque você também perde estando sempre dentro de casa, no home office, para as empresas que aderiram. Então, na empresa, os dias em casas, eu acho que é cada vez mais crescente. Mas também vejo muitas pessoas dizerem que preferem ir à empresa trabalhar porque conseguem focar mais e distinguir o lar do trabalho. E quando você está em casa, fica tudo muito misturado. Então, eu vejo também que a maioria das pessoas também preferem trabalhar nas empresas, sendo que é uma tendência esse modelo de trabalho home office híbrido, né? E o trabalho tem todo um ritual, né? Nós temos um ritual de levantar, se preparar, de se deslocar, né? Com a pandemia, isso foi quebrado. Algumas pessoas até ensaiam isso dentro de casa, né? Para manter uma certa conduta que ela mantinha no trabalho. E eu queria que vocês falassem dessa mudança, mas falassem também sobre as habilidades, né? As habilidades do profissional passaram a ser mais vistas, já que esse ritual, a teatralidade do trabalho foi quebrada, né? Como é que vocês veem isso? Vou começar aqui pelo Daniel, depois a Gisele podia falar sobre isso. Legal. E respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, eu acho que tem uma
uma tendência aí muito forte da empresa ela acabar com esse foco no controle, né? Então, eu foco menos no que eu vou controlar, eu foco menos na regra, eu foco menos no padrão ali do dia a dia, eu foco menos nos rituais, né? E vou agora focar mais na minha relação de trabalho, na produtividade, na performance, né? Nas competências das pessoas. Então, a gente vê isso muito forte acontecendo aí de maneira acelerada, né? Costumo dizer que o Covid, na minha visão, ela trouxe um grande atraso para a economia, mas também foi um grande acelerador de futuros, porque ele tinha muitas empresas que já atuavam nisso, né? Empresas que estão aí na ponta do movimento aí de transformação das relações de trabalho, essas empresas que a gente sempre pensa, né? Que são do Vale do Silício, ou que trabalham muito com inovação, que elas já tinham essa cultura. E isso estava um pouco distante das nossas empresas, principalmente aqui no Ceará, no Nordeste, né? Que ainda temos uma cultura patriarcal, às vezes, presente. E aí, isso passou a ser quase necessidade de sustentabilidade, assim, de você conseguir sustentabilizar, né, manter o seu negócio sustentável. Eu não posso mais, hoje, abrir mão de pessoas competentes, né? A pandemia ela trouxe uma necessidade muito forte de ter a produtividade da empresa, né? Da empresa conseguir trabalhar, fazer o mais com menos, né? E aí, nesse contexto, surge o home office e surge pessoas que, às vezes, têm uma visão sistêmica maior da empresa e que isso vai trazer para a empresa esse grande diferencial, né? E aí se passou a priorizar esse tipo de, a gente chama soft skills, né? Aquelas habilidades que são mais genéricas do que aquelas que são mais rígidas, né? Que são as habilidades que eu consigo fazer só uma função. Então, hoje, o que a gente observa no mercado é muito mais pessoas, as empresas, buscando pessoas que se comuniquem bem, que consigam resolver problemas complexos, que tenham criatividade, do que pessoas que executem bem uma atividade específica, né? Então, assim, pessoas mais com habilidades sociais, com inteligência emocional, né? Essas habilidades que elas são mais... que elas são habilidades coringa, que eu chamo, né? Aquelas habilidades que a pessoa consegue trabalhar bem em diversas funções, né? E também isso traz um impacto na área de RH, né? Que o RH ele precisa agora aprender a lidar muito mais, muito menos com a questão do cargo, ou questões engessadas, e muito mais com questões de habilidade, de clima organizacional, de engajamento no trabalho. Acho que isso foi um pouco do que a gente vê de mudança aí das skills e o que o mercado vem pedindo dos profissionais. Mudou as habilidades, inclusive, do próprio RH, né? Dentro do ambiente digital, né? É um processo em transformação. Eu queria que a Gisele também falasse um pouco sobre isso. Falar depois do Daniel está sendo um desafio, viu? Mas eu acho que a próxima a gente inverte, Gisele. Oi? Como? A próxima a gente inverte aí. Eu acho que o RH tem passado por transformações, isso que o Daniel falou, sem dúvida, né? Sempre concordando com ele, mas exige realmente do RH a mudança de mindset, como eu falei, né? Um olhar diferenciado para encontrar essas pessoas que tenham essa habilidade de fato, né? Dentro da seleção. Vejo também a possibilidade que muitas empresas estão fazendo, que é contratar as pessoas por trabalhos temporários. E isso exige que as pessoas realmente tenham essas competências que o Daniel falou, porque só vai sobreviver quem realmente for bom. Buscar desenvolvimento dessas competências que são muito requisitadas. As pessoas antes eram bons numa função, não é, Daniel? E fazer isso para sempre acham que está sempre ok e vão ser sempre empregáveis. E fazem com que todas as empresas paguem e queiram essas competências. Sendo que hoje, acredito que as pessoas precisam ser muito boas em uma função, ou mais funções também, para que elas consigam estar sempre empregadas em diversos projetos. Às vezes você fica como funcionário dentro de uma empresa, mas também a modalidade do trabalho temporário por projetos, você consegue exercer vários projetos dentro de várias empresas. Para você manter esse ritmo de trabalho, você realmente precisa saber entregar. E saber entregar é muito mais do que ter as competências comportamentais, como o Daniel falou. E eu queria que vocês falassem sobre desenvolvimento humano.
Desenvolvimento humano à distância, mesmo que volte, a gente está tendo vacinação, a gente aguarda um movimento pelo menos híbrido, né? A gente vai mudar novamente. E como é que fica a questão do desenvolvimento humano? Olha, eu vejo, tem a iniciativa de fazer já um curso presencial, sabe? Eu acho que as pessoas estão sedentas também por se encontrar, né? De olhar realmente no olho. E eu acho que com a modalidade, né, como se exige no distanciamento, é possível fazer algumas coisas presenciais. E também no híbrido, você faz cursos e desenvolvimentos, parte presencial e parte no híbrido. Eu acho que todas as pessoas, assim como nós estamos hoje fazendo essa matéria online, as pessoas conseguem também se adaptar. Porém, eu vejo a carência enorme das pessoas de se encontrarem, né? Então, a grande tendência, eu acho, é a gente fazer modelos híbridos, e eu ainda acredito hoje que algumas modalidades presenciais, elas devam voltar a acontecer com todos os cuidados. Concorda, Daniel? Concordo, totalmente. Houve um movimento aí do início da pandemia, né, que todo mundo só fazia coisa online, e achava que coisa online dava tudo certo, e que o online veio para substituir o presencial. Com o passar do tempo, a gente viu que não era bem assim, porque nós enquanto seres humanos, e aqui a gente está falando a gente está em 3 profissionais de psicologia, né, a Neila em formação e eu e a Gisele já formados, mas a gente sabe que o ser humano, ele tem a necessidade analógica, ele tem a necessidade do contato próximo, físico, né, e presencial. Então, assim, a gente começou a ver, nós mesmos também na performance, né, na minha consultoria, a gente começou a ver muito que as pessoas cansaram, saturaram, em determinado nível. Então, se a gente puder ali botar uma bola de cristal, como vai ser a educação corporativa daqui para frente, eu chutaria que é uma educação que ela tem um forte caráter digital, sim, mas não prescinde do presencial. Eu acho que vão ter os 2 modelos, as pessoas precisam dos 2 modelos. Uma coisa boa que eu vejo de mudança é que o digital ele possibilitou em outras coisas. Exemplo, hoje lá na Forte Brasil a gente trabalha nos programas de capacitação com conteúdos pagos e conteúdos gratuitos. Então hoje a gente nunca viu, né? Acho que a gente nunca viu tanto conteúdo gratuito disponibilizado na internet sobre tudo o que se quiser ter acesso, tudo mesmo. Então, uma mudança também de pensamento da própria área de RH e da cultura de capacitação corporativa foi muito assim, pessoal, hoje o que você quiser já tem na internet, você não precisa esperar a empresa pagar um curso para você dizer, né? Então, assim, essa responsabilidade, ela sai um pouco da empresa de capacitar o colaborador, né? E o colaborador, ele passa a ser protagonista também desse processo, porque existem cursos gratuitos. Claro que a empresa ela vai ser uma fomentadora daquilo, ela precisa ter orçamento e programas que capacitem as pessoas. Mas o que a gente tem falado muito lá na Forte Brasil é isso. Gente, a gente vai apoiar vocês na capacitação de vocês. Mas vocês têm que ir, às vezes tem cursos gratuitos, tem conteúdos gratuitos disponibilizados na internet. Nunca tivemos tanto, né? Então, a capacitação, ela tem essa nova modalidade, né? Mas que eu acho também, assim como a Gisele falou, que nós ainda estamos buscando, aí, estamos muito cansados, né? A gente quer voltar para atividades presenciais, que sim, já existem atividades presenciais possíveis e autorizadas para serem realizadas, né? Com todos os cuidados sanitários, com todas as restrições ainda presentes, pelo menos por enquanto, mas sim, já podem ser feitas. E nós temos perguntas das ruas. Se o meu currículo for muito bom, mas a minha conexão não for muito boa, eu posso ser desclassificada da entrevista por isso? A desconexão, não sei do que ele se refere, né? Acho que não tem internet, né? Se for internet, realmente... Ou um ambiente para o trabalho remoto. É premente a pessoa criar um ambiente de trabalho remoto, né? Não tem como fugir disso. Ele realmente precisa criar isso dentro de casa, um espaço reservado, onde filhos e o mundo externo, né, dele dentro de casa possa não atrapalhar. Mas também digo a ele que existem vários outros tipos de empresa. Hoje em dia não é tudo 100% home office, né? Então que ele fique um pouquinho mais tranquilo, mas cuide desse ambiente doméstico. Até porque nós somos seres digitais, né? A gente não tem como não estar na internet, não só para trabalhar. Então, se ele não tiver essa skill
de ser um ser digital, né, ter competências na área digital, acredito sim que ele perde muito. Vou te dar um exemplo. Eu tenho acompanhado uma pessoa que trabalhou 11 anos de um hotel, uma pessoa formidável, mas ela não mexe em nada de computador, ela é muito fraca. Eu já pedi para ela ir em vários processos e o retorno sempre tem sido negativo, porque ela não tem competências de computação, de TI, competências básicas que qualquer pessoa precisa ter. Então, se torna urgente para mim que ela faça isso para ela aumentar a empregabilidade, para ela conseguir a vaga dela. Se ele perguntou coisas relacionadas ao social, ao comportamental, né, acredito que muitas vezes o trabalho home office facilita. Se eu não tenho tantas competências comportamentais de trabalhar em equipes sociáveis, o trabalho home office permite que você lide com poucas pessoas e foque na resolução daquele trabalho com as pessoas certas para que você consiga fazer acontecer. Né? Se o que ele tiver falado se referir a não gostar de se socializar. Temos outra pergunta aqui. Por estar à distância, resolver os problemas não fica mais difícil? Tem uma realidade pessoal minha, né, que eu entrei na Forte Brasil no contexto de home office já, né? Então, essa questão de estar à distância dificulta a realização de problemas, acho que depende da cultura da empresa, né? Na Forte Brasil, houve um tombamento para todo mundo hoje, né, atuar em home office, exceto as operações que estão nas lojas, né, nos nossos clientes varejistas. Mas, exceto eles, toda a empresa está em home office e vai permanecer ainda por tempo indeterminado. Não temos visto isso, pelo contrário, né, a gente viu que, por exemplo, uma ferramenta de trabalho que a gente pode utilizar e fazer videoconferências com 150, 200 pessoas, facilita a comunicação, alinha as pessoas, gera engajamento. Agora, para aquela cultura que quer continuar no modelo analógico, às vezes a cultura da empresa, ela não consegue entender que o mundo digital, o modelo digital, ele é diferente, né? Então, isso pode sim atrapalhar e vai depender muito da cultura da empresa. Uma coisa importante que eu acho que é fator decisivo para essa realidade é a corpo de líderes, né? Corpo de líderes, eles estarem muito bem alinhados sobre como nós vamos nos comportar nesse contexto de pandemia, ou home office, ou contexto híbrido, né? Existem já cursos de liderança voltados para equipes remotas, né? Que hoje os líderes estão buscando muito, porque a maioria das empresas ou tem uma equipe 100% remota, ou é híbrida, ou precisa e precisou passar por algum contexto de home office, de trabalho à distância. Então, isso acaba sendo também uma nova competência dos líderes, tá? Mas, sim, se a empresa não se reinventar, ela vai ter dificuldade, sim, de resolver os problemas à distância, porque agora o meio não é mais presencial, o meio agora é digital, né? Então, a gente se relaciona agora via aplicativos de conversa, né? Aplicativos de conferência. Então, se isso não for bem potencializado, isso pode, sim, gerar outros problemas. E eu queria falar com vocês, para terminar, sobre o cuidar, né? O cuidar do outro à distância. E isso se tornou a necessidade maior, né, nesse momento de pandemia, com outra pandemia acontecendo, que é a questão da saúde mental. A ansiedade, a depressão passaram a ser muito mais vistos, né, do que em outros momentos. Então, como cuidar dos profissionais, mesmo à distância? Quando o Daniel estava falando, veio justamente na minha cabeça um dos preparos que os líderes precisam agora aumentar é o cuidado com o ser humano que está por detrás, muitas vezes, de uma tela. Acredito que isso já era falado, né, logicamente. Porém, agora, quando você está à distância, existe um cuidado maior de trabalhar aquela pessoa que está ali, que tem problemas em casa, que tem filhos também que não estão indo para a escola ou estão indo menos vezes para a escola. Então, eu consigo observar nas empresas que eu acompanho, que os líderes têm esse cuidado redobrado. E, de novo, não porque são bonzinhos, né? É porque vem que esse cuidado, ele teve que ser redobrado, porque a empresa demanda que esse cuidado ele aumente. Por quê? Eu preciso cuidar de ter resultados. Eu não preciso cuidar da saúde mental só pela saúde mental. Lógico que é importante, mas os líderes estão muitas vezes preocupados com os próprios resultados. Então, isso aumentou. Então, perguntar como é que está toda uma família interfere na produtividade da pessoa.
Saber que a pessoa está rendendo mais à noite e o líder disser, ok, eu permito então que essa pessoa passe a manhã cuidando de casa, porque ela vai render à noite. E no outro dia, quando eu chegar no trabalho, o trabalho dela vai ter sido feito de toda forma. Então, acho que o mais importante é sempre o resultado que ele vai ter na ponta final, entendendo que é um momento, estrategicamente, que as empresas demandam para se importar ainda mais. Nem que seja, pague um teste para a pessoa ficar tranquila da cabeça, pague um médico para a pessoa se cuidar e estar em casa mais tranquilo. Antes podia ser que as empresas não ligassem para isso. Hoje não, as empresas se importam porque sabem que esse trabalho de se importar, né, esse cuidado de se importar, ele é necessário hoje, muito antes mais do que era antes. Que bacana. Essa coisa do cuidar, ela é terapêutica, a gente sabe, né? Quando a pessoa ela é estimulada a cuidar do outro, isso também traz um efeito positivo para a minha saúde mental, eu como cuidador. Então, assim, existe, lá na Forte Brasil, a gente está fomentando muito isso, tanto nos líderes, né? Em cuidar dos seus colaboradores, em ir para além, assim, como é que está a sua vida pessoal, como é que está essa realidade de home office. Você está bem instalado na sua casa, na sua residência? Você conseguiu criar um bom ambiente aí? Você tem atrapalhado a dinâmica da sua residência? Ou a sua residência tem atrapalhado a sua dinâmica, né? Porque a gente fala muito assim, agora eu estou trabalhando de casa, mas tem também um outro ponto, né? Você está levando a sua casa para o trabalho também, né? Então, além de trabalhar de casa, você também está morando onde você trabalha, né? Então, tem um outro ponto também que pode ser um fator de adoecimento mental, sim. A saúde mental ela vem sendo muito, muito trabalhada nesse ano de pandemia, né, enquanto uma coisa que tem impactado muito negativamente. E aí, lá na Forte Brasil, a gente pensou em quantas pessoas estão ainda piores, né? Quantas pessoas não têm nem mesmo residência para se resguardar da pandemia, né? Ou resguardar os seus filhos. E aí a gente iniciou em 2020, em 2021, nós estamos lançando mais uma vez a Corrente do Bem. E aí eu queria aproveitar a ampla audiência que esse nosso programa aqui tem, para chamar os telespectadores aí que estão nos acompanhando a seguir o Instagram da Forte Brasil e participar conosco da Corrente do Bem. A Corrente do Bem é um programa, né, de arrecadação de fundos para distribuição em cidades espalhadas pelo Brasil e que vão distribuir para diversos públicos. Então, nós temos lá públicos de mães solteiras que estão em situações de rua, temos público de mães em situação de vulnerabilidade, que têm filhos deficientes. Nós temos diversas entidades que a gente vai estar ajudando até o final de julho, né, com essa arrecadação. Então, mais uma vez, peço que você siga a Forte Brasil no Instagram, Vem Ser Forte Brasil, né, Forte Brasil com o Temudo, onde a gente está fazendo essa arrecadação, mobilizando várias empresas, além de nós mesmos e nós mesmas da própria Forte Brasil. Então, fica aí o convite e espero que a gente se veja lá no nosso Instagram. Gisele, a gente está criando uma corrente do bem em vários lugares, né? E a gente torce para que todas as empresas tenham esse tipo de iniciativa. Queria agradecer a você a sua participação, ao Daniel também a participação dele, desejar que todo mundo se ajude em um momento como esse. E o Economia Sustentabilidade Digital fica por aqui. Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Até mais. Você tá em casa? Hoje tô, Ribeirinho. Neidinho, o avião caiu. O avião que você vinha caiu.
está encostando carro ali na igreja grande, da matriz, está encostando um bocado de carro. A polícia já está toda comovida, já está chegando. E eu lhe grito, será que tem algum sobrevivente? Ele disse, pelo visto, disseram que não. Hoje, neste momento, a gente vai falar sobre